Olá, aqui é a Daniele Hirsch. Hoje a gente está aqui para falar de Silversea, uma companhia de altíssimo padrão, companhia de luxo, de origem italiana, com alto serviço, alta qualidade de serviço, alto nível de serviço. A gente vai contar um pouco sobre os produtos e dividir algumas novidades para vocês, com vocês. Junto comigo tem a diretora de vendas para a Silversea no Brasil, a Lígia Seco. Obrigada, Lígia, por estar aqui. Deixa eu só contar um pouco como que vai ser a estrutura da apresentação. A gente vai fazer, ao longo da apresentação, vão aparecer algumas perguntas para vocês, que pedimos que vocês respondam. E ao final da apresentação vai ter uma pesquisa de satisfação, que também pedimos que respondam. Durante toda a apresentação, vocês podem a qualquer momento mandar uma pergunta para a gente, que no final a gente vai fazer só um bate-volta de perguntas e respostas, tá? E uma novidade, quem responder todas as perguntas que aparecerem ao longo da apresentação e a pesquisa de satisfação vai estar concorrendo a uma surpresa no final, que a Lígia vai estar sorteando aqui com a gente. A Lígia agora vou passar a palavra para ela vai falar um pouquinho para vocês. Dani, obrigada. Obrigada por todos vocês por estarem aqui. Fico muito feliz que a gente tem um número grande de participantes aqui dessa nossa apresentação. Como a Dani falou, a gente vai colocar aí algumas perguntas para vocês. Então, por favor, respondam. Isso é super importante para que a gente entenda o quanto vocês conhecem a respeito de Silversea. Lembre que quando vocês votarem ali, tem um botãozinho embaixo escrito enviar. Então, é importante que vocês enviem a resposta, senão a gente não vai conseguir saber o que vocês conhecem ou não sobre a companhia. Bom, começando um pouquinho sobre a nossa frota. Temos aqui todos os nossos 8 e em breve 9 navios, mas eu já falo um pouco mais para vocês. São 5 navios da nossa frota de expedição, que vão de 296 passageiros a 540. 2 deles com 296, Silver Cloud e Silver Wind. Depois temos o Silver Whisper e o Silver Shadow com 382 e o Silver Spirit com 540 passageiros. Para quem viu o Jornal Nacional ontem, Silver Cloud está ancorado no Rio de Janeiro, recebendo o time de basquete dos Estados Unidos. E esse é um navio que eu tenho um carinho especial, porque foi o primeiro que eu naveguei na vida. Então, ele é muito especial para mim. E uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, principalmente em relação ao Cloud e ao Wind, é que de 296 passageiros, a gente trabalha com 222 tripulantes. Então, é praticamente um tripulante por passageiro. Isso faz uma diferença considerável, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Na nossa frota clássica, a gente viaja por diversos destinos, principalmente Mediterrâneo, Caribe, Ásia, Alasca, Báltico, América do Sul. E além da nossa frota clássica, a gente também tem a nossa frota de expedição, que são esses 3 navios que vocês estão vendo aí embaixo, Silver Explorer, Silver Galápagos e Silver Discoverer. Eles já são um pouquinho menores, acomodam de 100 a 132 passageiros. A média de passageiro por tripulante também é bem alta. E aqui a gente já faz destinos mais exóticos. Então, desde Galápagos, Antártica, Papua Nova Guiné, enfim, coisas mais fora da caixinha. O que eu gosto deles todos, o conjunto de todos esses navios é que a gente viaja praticamente o mundo todo. E, além desses 8 navios... Tem uma novidade agora, não tem, Lígia? Exatamente, Dani. Além dos 8 navios, a gente tem um 9º vindo por aí, que é o Silver Muse. Ele vai começar a navegar a partir de 2017 e ele está em construção agora. Recentemente, ele acabou de sair da doca seca e foi para a doca molhada, para a gente fazer toda a parte interior. Se vocês tiverem curiosidade, esse é o site dele, é um hot site específico para o navio, que é o silvermuse.info. Lá a gente tem todas as informações do navio, tudo que tem de novidade acontecendo durante a construção, está aí nesse site. O Silver Muse vai ser um navio de 596 passageiros,
Ele vai ser o maior navio da nossa frota e ele vai ser focado em principalmente gastronomia e nas suítes, que vão ser bem maiores do que o normal. Mostro aqui para vocês a foto de uma delas, que vai ser a nossa suíte varanda. Super bonita, uma decoração bastante moderna, cores sóbrias. E ela já vai começar com 36 metros quadrados. É uma suíte enorme. Eu digo sempre para quem nunca fez um cruzeiro ou para quem tem receio de se sentir claustrofóbico dentro do museu, as nossas suítes são muito maiores do que alguns apartamentos de luxo em Paris. Então, fiquem tranquilos. São suítes bastante espaçosas. Essas aqui, ó, como vocês podem ver, 36 metros quadrados, 6 metros quadrados de varanda. Então, todas elas têm o walk-in closet, todas elas vão ter a banheira separada do chuveiro também. Então, é a sua casinha durante aqueles 7 a 10 a 15 dias que você vai ficar a bordo do Silver Mews. Outra vantagem do Silver Mews é que a gente vai praticamente dobrar o número de Silver Suites. Quem já trabalha com navio sabe disso, que as suítes maiores, elas normalmente acabam de disponibilidade antes. E como a gente reserva um pouco em cima da hora, comparando com o restante dos mercados mundiais, é uma vantagem a gente ter mais suítes nesse tipo. Essa aqui ela já tem mais de 80 metros quadrados. Então, é uma suíte muito espaçosa, você consegue ter a divisão entre o quarto e a sala, tem um lavabo separado do banheiro, então é uma suíte incrível, que eu tenho certeza que vale muito a pena. E o outro ponto principal para o Silver Mews vai ser a área são os restaurantes, a gastronomia. O Silver Mews ele vai ser um navio com a maior quantidade de restaurantes de especialidades a bordo. A gente não vai ter um restaurante principal a bordo do Silver Mews, serão 8 opções de restaurante. Então aqui a gente vai ter dos mais variados tipos. Eu tenho desde uma pizzeria, como vocês podem ver, como a Silversea é uma companhia italiana, achei bastante interessante que colocassem uma pizzaria a bordo. O Hot Rocks, que são essa foto aqui no canto direito superior, que você faz a sua própria comida ali na beirada da piscina. Vai ter o Atlantide, que é um restaurante de frutos do mar. O Kabuki, que é um restaurante de comida asiática. Temos também o La Grande Dame, que vai ser o restaurante Relais Chateau. Temos também, assim como no Silver Spirit, o Silver Note, que é um restaurante que é um mix de restaurante com entretenimento. Então sempre tem um jazz ali, ou alguma coisa acontecendo durante a noite. Então vai ser realmente um navio bastante gastronômico, que é uma das coisas que a Silversea já é bastante conhecida por. Ou seja, Lígia, agora a gente tem mais espaço a bordo e mais diversidade, mais opções de culinária, de gastronomia. Exatamente. Então você vai ter esses medos, às vezes, que os nossos clientes têm de não se sentir confortável a bordo do navio ou de comer comida ruim a bordo de navio. São medos que eles têm que ficar no passado, porque aqui vai ser mais uma novidade e uma experiência incrível, tanto de gastronomia quanto com espaço. Queria só lembrar que todas essas opções de culinária a bordo estão incluídas já dentro da tarifa. A única coisa que é necessário fazer é reserva, porque são restaurantes exclusivos, tem uma procura. Então não tem nenhum custo adicional, com exceção do Relais Chateau, que tem uma taxa de $40. Exatamente. Essa taxa de $40 do Relais Chateau, eu digo sempre que ela é mais para evitar no-show do que por qualquer coisa. Essa fotinho do lado esquerdo inferior vai ser o Relais Chateau do navio novo. Então, um navio que acomoda 596 passageiros num restaurante que tem em torno de 30 assentos. Então, é exatamente por isso que a gente tem essa cobrança. Mas vale cada centavo. Tenho certeza que se vocês tiveram clientes que já visitaram, eles gostaram muito do Relais Chateau e de todas as outras opções que a gente tem de gastronomia a bordo. E agora, falar um pouquinho para vocês sobre a nossa temporada inaugural do Silver Mews. Ele, como eu disse, vai começar a navegar a partir de abril de 2017.
E serão 20 saídas na temporada inaugural, passando por 3 continentes, 130 portos, 34 países, entre eles o Brasil. E vamos visitar aí durante esse ano todo 18 patrimônios da Unesco. Então é um navio muito especial e vai passar por lugares muito interessantes também. Começando pelo Mediterrâneo. Desculpa, gente. Não está aparecendo aqui. Pronto, aqui vocês vão ter. São as nossas saídas de Mediterrâneo, que começam a partir do dia 10 de abril. E a gente vai passar ali durante 12 viagens. Esse ano nós temos algumas saídas um pouco mais longas, em torno de 12 a 13 dias a bordo, tirando a saída inaugural, que são 8, mas essa infelizmente já está lotada. Mas nas outras a gente ainda tem disponibilidade. Passando pelo Mediterrâneo, o navio vai fazer um roteiro para o norte da Europa, de Lisboa a Southampton, no final de agosto. É um roteiro incrível, bastante gastronômico, então eu recomendo para quem ainda não conhece essa região. Depois ele vai para as Américas, num roteiro transoceânico de Southampton a Montreal, seguido por um roteiro de Canadá e Nova Inglaterra, exatamente na época da folhagem, ali perto do final de setembro, início de outubro. Então são 14 dias de Montreal a Fort Lauderdale. E por fim, ele vai dar a volta aqui na América Latina. Então são 3 saídas a partir do dia 13 de outubro. Uma delas vai fazer até Valparaíso, depois de Valparaíso a Buenos Aires. E teremos esse roteiro que vai passar aqui no Brasil, de Buenos Aires até Bridgetown. Lígia, vamos ter Ship Tour? Claro que teremos. Assim como vocês, eu também estarei curiosa para conhecer o navio. Então, ele vai estar aqui em novembro de 2017 e vai passar por... aqui em São Paulo, ele vai passar por Ilhabela, no Rio também, Salvador, Recife, Fortaleza. Então eu espero encontrar vocês em todos esses roteiros aí para que vocês conheçam o Silver Mills. Mas não se esqueçam que ele vai estar no Mediterrâneo no próximo ano. Então é uma ótima oportunidade para o cliente de vocês conhecer essa região do mundo num barco super novo. E só para a gente relembrar alguns detalhes que eu acho que são importantes da Silversea como um todo, não só do Silver Mills, mas também de todos os outros navios. A Silversea é uma companhia all-inclusive, então todos os alimentos, bebidas, gorjetas, taxas portuárias e internet também estão incluídos nas tarifas da Silversea. Em alguns roteiros a gente inclui também as excursões. Então, é realmente o luxo de você não precisar se preocupar em pagar muita coisa a bordo. Óbvio que tem algumas cobranças extras para spa ou outros serviços, mas o essencial já está incluído na sua tarifa. A inclusão das excursões, Lígia, são em alguns roteiros de Mediterrâneo, África e Ásia, certo? Exatamente, Dani. A gente está incluindo nesses 3 destinos. Então, para nós é ainda melhor nessa época que a gente está vivendo, porque você sai daqui com uma viagem completamente controlada em termos financeiros, né? Você não tem praticamente gasto nenhum quando estiver a bordo. Então, é uma ótima oportunidade, principalmente para esses 3 roteiros, para esses 3 destinos e também nos navios de expedição, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês à frente. As nossas suítes também são bem espaçosas, desde os navios de expedição até os navios da frota clássica. Então, você realmente você fica na sua casa durante aquela semana ou aqueles 15 dias que você está a bordo, inclusive com espaço dentro os closets são bem espaçosos, dá para guardar as malas dentro do closet. Então, você realmente tem todo o espaço da suíte disponível. E você pode, inclusive, pedir para o seu butler, para o seu mordomo, desfazer ou refazer as malas. Esse é um detalhe muito importante dos navios da Silversea. Inclusive, é um dos diferenciais da companhia, que às vezes é difícil passar exatamente o que é, porque serviço é diferente para mim, é diferente para você, Dani, é diferente para todo mundo que está assistindo. Então, eu gosto sempre de trazer alguns testemunhos aqui para falar como que é esse serviço a bordo. A Dani vai contar uma historinha para vocês.
Eu fiquei assim, impressionada com o nível de serviço da Silversea. Primeiro, a viagem que eu fiz, né, a Lígia estava junto comigo, e coincidiu que era meu aniversário. E eu não falei para ninguém, quer dizer, a priori ninguém sabia que era meu aniversário. E um dia à noite a gente chegou do jantar, foi para a cabine, e aí quando eu abro a porta da cabine, tá cheio de bexiga, tem um bolinho, tá super enfeitada, né, happy birthday. Ou seja, o mordomo preparou para mim uma surpresa por conta do meu aniversário. Foi super bacana, eu fiquei super feliz, me surpreendeu, foi muito legal. E nessa mesma viagem, uma outra experiência que eu tive, que tangibiliza essa coisa do serviço, na hora do café da manhã, a gente tomando café da manhã, eu levantei, fui pegar alguma coisa ali no buffet, e aí você deixa o guardanapo, né, na mesa, assim, de qualquer forma. Quando eu volto, primeiro quando eu estava voltando, me abordaram umas 2 vezes para se oferecendo para me ajudar a levar as coisas para a mesa, que eu até fiquei surpresa, fazia tempo que eu não via esse tipo de coisa. E quando eu voltei para a mesa, o meu guardanapo estava arrumado, impecável, ali no braço da cadeira para eu poder sentar. Quer dizer, é algo que me surpreendeu, é algo que tangibiliza, né, que você vê de forma concreta o que é serviço. Sem dúvida, Dani. Obrigada por compartilhar aí com a gente a sua experiência. E mais uma vez, vou falar para vocês sobre a nossa gastronomia, porque esse é um ponto essencial para a Silversea. Todo mundo que vai a bordo normalmente volta reclamando dos quilinhos extras. Então, aqui um pouquinho dos nossos restaurantes. O Le Champagne, by Relais Chateau, que é uma das estrelas a bordo dos nossos navios. É uma experiência gastronômica incrível, de 6 a 8 pratos, todos harmonizados com vinho ou o que quer que seja. Na minha última experiência eu pedi caviar e me harmonizaram com vodka. Então, vale muito a pena. Outro restaurante que também é um sucesso é o Pool Grill, que ele é bem diferente do Le Champagne, mas ele faz muito sucesso também. É essa pedra quente que vem, o restaurante é ao redor da piscina, e vem essa pedra quente, é você quem decide o ponto da sua carne, frutos do mar, ou legumes, enfim, é uma diversão. Além disso, o Seishin, que também está no Silver Spirit, ele é um restaurante de comida asiática e vale bastante a pena, tanto no almoço quanto no jantar. Esse eu faço questão de falar, é o meu preferido. É o Stars Supper Club. É um restaurante que você tem como se fosse um menu de degustação, são pequenas porções né, de vários pratos que você vai saboreando ao longo da noite, e acompanhando um show maravilhoso de piano, voz. Assim, é espetacular. Então, ao longo do jantar, você já tem a música maravilhosa tocando, e aí, após o jantar, você fica no seu bar, na sua boate, ouvindo aquele show maravilhoso. Esse, sem dúvida, é o meu restaurante predileto. Ele funciona meio como restaurante e entretenimento, porque algumas vezes eu já tive a experiência de descer, às vezes, para o show no teatro, e finalizar a noite aqui no Stars tomando um drink e assistindo o último show de jazz. Então é uma experiência bem legal. Fitness Center, fiz questão de colocar na apresentação, porque todo mundo acha o caminho dos restaurantes que eu acabei de falar, mas ninguém acha do Fitness Center, mas ele existe, bem completo, e tem inclusive algumas aulas que estão incluídas, como aulas de alongamento, pilates e afins. O nosso cassino, que assim como um navio de grande porte, ele tem tudo que um navio grande tem, todos os jogos principais. Eu não sou lá grande jogadora, mas quem conhece já me disse a respeito. O nosso teatro também, são vários shows ao longo da semana, ao longo da viagem. Tenho shows musicais, tive a experiência de ter um show do cover do ABBA, que eu adoro particularmente. E esse mesmo teatro, nos navios de expedição, eles são usados para as palestras, que são palestras super interessantes sobre o destino que vai se conhecer. E, por fim, o nosso Panorama Lounge, que eu sempre digo que é o nosso espaço multiuso.
Ele funciona desde bem cedinho para quem quer tomar o primeiro café da manhã, tem o nosso chá da tarde servido lá também. E no final do dia vira a nossa pista de dança, principalmente pós os shows. Então, você sempre vai encontrar os latinos ali no Panorama Lounge no final do dia. E mudando um pouquinho o nosso foco do que a gente estava dizendo até agora, além dos nossos navios de frota clássica, nós temos os navios de expedição, que são experiências um pouco diferentes do que os navios da frota clássica. Desculpem pelo timer, mas senão eu fico falando aqui até amanhã. Começando pelo nosso navio, que é o Silver Explorer. Foi o primeiro navio da frota de expedição da Silversea. Ele acomoda 132 passageiros. E ele faz destinos, principalmente os polos Antártica e Ártico. Ele começa na Antártica agora, a partir de novembro até março, mais ou menos. E, excepcionalmente, esse ano nós ainda temos alguma disponibilidade. Então, caso vocês tenham clientes interessados, por favor, chequem aqui com o pessoal da Qualitours a disponibilidade, porque ainda temos. Depois da Antártica, ele sobe pela costa oeste da África e pelas Ilhas Britânicas e vai fazer a temporada de Ártico, ali de final de maio até início de setembro, mais ou menos. E quando ele termina a temporada de Ártico, ele desce de novo pelo Caribe e pela Patagônia. Então, são destinos incríveis. Eu nunca tive a experiência de ter alguém que tenha ido para a Antártica ou para o Ártico e tenha se decepcionado. Eu fui para a Antártica, eu tive a gratidão de fazer essa viagem e é algo espetacular. Parece que você está em outro mundo. É maravilhoso. Seguindo, a gente vai para o nosso Silver Discoverer. O Silver Discoverer, eu falo que ele faz destinos sempre mais fora da caixinha. Ele começa ali no Alasca, depois ele segue para o arquipélago russo na sequência. Essa é a região do mundo, inclusive, com a maior produção de caviar. Então, aqui, além de ser um navio de expedição, você tem uma experiência gastronômica fantástica. Depois ele vai pela Ásia, Micronésia, Melanésia e Polinésia, Austrália e Nova Zelândia, principalmente ali o noroeste da Austrália, que é o Parque Kimberley. É uma pérola, inclusive, para os australianos. Uma das comparações que eu ouvi que eu achei interessante, que ele é como se fosse um Grand Canyon cheio de água. Então, procurem as fotos aí, eu sei que vocês vão gostar. E vale muito a pena a visita também. Além do Oceano Índico, a gente passa por Papua Nova Guiné, Bornéu. Esse ano a gente vai ter um roteiro passando por Bangladesh. Então, esse tipo de roteiro do Silver Discoverer é principalmente para aqueles clientes que já conhecem muito do mundo e querem destinos diferentes, querem fazer coisas novas. O Silver Discoverer com certeza tem algum roteiro que eles ainda não conheceram. E o último, mais novinho, a adição da nossa frota, é o Silver Galápagos. O Silver Galápagos, ele passa o ano inteiro em Galápagos. Ele faz roteiros de sábado a sábado, são 7 dias. E eu tive uma experiência o ano passado, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Antes de você contar, Lígia, deixa eu só fazer um highlight sobre o que a gente falou de expedição. Eu acho que os cruzeiros, os navios de expedição, são uma proposta super bacana de imersão no destino, de vivência, de experiência totalmente diferente do que a gente está acostumado. E o legal é que a proposta da Silversea é você fazer isso mantendo o conforto do seu navio, né, de luxo, o serviço e a gastronomia. Então, você desce, você explora o destino, você vive aquela natureza, e aí você volta para aquele conforto, para aquele serviço, aquela gastronomia maravilhosa. E a gente tem visto que isso é uma tendência, principalmente aqui no mercado de São Paulo, a gente tem visto uma crescente procura por esse tipo de viagem, que eu vejo como um tipo de viagem mais completa. Né, inclusive, né, em todo o roteiro de expedição, você tem os passeios em terra também incluídos, quer dizer, por quê? Porque faz parte da proposta, né? As descidas do barco estão incluídas dentro da proposta, do valor do cruzeiro. Vocês estão vendo aí também essa pergunta
que é super importante para que a gente direcione para vocês o tipo de marketing e qual o tipo de... quais os roteiros que são interessantes para os seus clientes. Então, por favor, não esqueçam de respondê-la e para que a gente saiba direcionar as nossas próximas ações aí para vocês. Seguindo aqui sobre a minha viagem que eu tive o ano passado. Para quem me segue por aí em Facebook, Instagram, eu fiz um relato bem completo sobre essa viagem e foi uma viagem incrível. Como a Dani disse, é um tipo de viagem diferente, até porque você tem bastante atividade fora do navio, todas elas incluídas no valor do roteiro, mas normalmente a gente tem uma atividade pela parte da manhã, o navio navega e a gente almoça durante o almoço, e uma atividade durante a tarde. As atividades, eu estava preocupada pelo o nível de condicionamento físico, mas, sinceramente, elas são ótimas para qualquer nível de condicionamento físico. Você não precisa ser um atleta de ponta para conseguir fazer uma viagem como essa. Elas são educativas, são muito interessantes. Tem atividades na água, como snorkel, caiaque, caminhadas. A gente faz a visita, como, por exemplo, essa foto aí que vocês estão vendo com a tartaruga gigante, aos centros de pesquisa de Galápagos e outros destinos também. Tem um dos roteiros, inclusive, que vai passar por Bornéu, que a gente tem um especialista em orangotangos, que vai estar a bordo e a gente vai ter a visita, vai conseguir visitar o santuário que ela é responsável. Então, é uma viagem bem diferente dos navios da frota clássica. Não digo que melhor ou pior, mas elas são viagens muito interessantes. Eu acho que vale a pena vocês considerarem aí para os clientes de vocês. Mas, além de ser um roteiro de expedição, ele não continua sendo um roteiro Silversea. Então, eu coloquei algumas fotos aqui do Silver Galápagos para que vocês tenham ideia como que é a bordo do navio. Esse é o The Restaurant, que é uma das opções de restaurante que a gente tem, além do Grill, que fica, assim como na frota clássica, na parte externa. Se eu falar para vocês que isso é um navio de expedição, dificilmente dá para acreditar. Essa aqui é uma das nossas suítes, por exemplo. Elas têm o espaço de área de estar, elas são super confortáveis. Lígia, fala um pouco sobre a vestimenta a bordo nos cruzeiros de expedição. Como é que é o traje a bordo? Ele é bem mais informal do que os navios da frota clássica. Na verdade, não existem noites formais a bordo dos navios de expedição. Você não tem necessidade de blazer ou coisa do tipo. Então, é super tranquilo. Eu levei... O meu traje durante o dia era praticamente blusa dry fit e legging para fazer as nossas atividades. À noite era muito descontraído, até porque eu fui em dezembro e estava bem quente. Então, é uma roupa confortável. Não se preocupem com isso a bordo, que é bastante tranquilo. E aqui uma das fotos do nosso piano bar. Esse é o único entretenimento que a gente tem a bordo. Porque eu sempre digo que navio de expedição o entretenimento está do lado de fora. Então, aqui era até difícil você ver muita gente à noite, porque é um dia cansativo que começa cedo. Então, conseguir ficar aqui até as 11 horas da noite é só para os fortes, ou para os alemães e austríacos que estavam a bordo. E para aproveitar todas essas oportunidades aí, tanto da frota clássica quanto da frota de expedição, a gente está com uma promoção que foi lançada na sexta-feira. Gente, agora para tudo e presta atenção nesses valores, nessa promoção. É algo excepcional. Mas essas promoções são combináveis com Early Booking Discount. Ou seja, esses valores podem até ficar mais baixos do que o que vocês vão ver agora. A gente está com uma promoção até o final do ano, são roteiros ainda de Mediterrâneo, Ásia, África e Caribe, que para a América Latina são 30% de desconto. Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos dessas saídas. Então, por exemplo, tem um roteiro aqui de Atenas a Veneza no próximo dia 10 de outubro, são 9 dias. Eu coloquei ali o preço anterior para vocês terem noção. E o nosso preço com desconto fica praticamente metade disso. Esse preço de 7.350 é o que vocês vão encontrar no nosso site. Mas essa saída está com uma promoção de 3.465.
Além dessa promoção incrível, a gente ainda tem a apresentação de bailarinos de cantores da Academia do Teatro alla Scala a bordo. Então, realmente é um roteiro que vale muito a pena, passando aí por Santorini, Rhodes, Corfu, Dubrovnik. Então, considerem esse aqui para os clientes de vocês. Ou então para a Ásia, o roteiro aí do lado, Hong Kong a Singapura, passando por Vietnã, Bangkok, Koh Samui. É um roteiro que originalmente custaria $8.450 e essa nossa promoção para a América Latina fica por $4.655, além de uma ótima degustação de chás a bordo desse roteiro, que combina bastante com a Ásia. Além disso, temos outras duas opções. Uma delas em dezembro, a partir do dia 15, um roteiro de 7 dias, passando por St. John's, Rousseau, St. George's, começa e termina em Bridgetown. Eu acho que eu nunca vi esse preço na Silver. Não, eu fiquei chocada quando eu vi esse preço. E assim, só lembrando, são todas saídas para 2016, ou seja, é para a gente fazer receita ainda esse ano. Exatamente. Então, essa saída aí de Caribe, $1.995 por pessoa. Vale muito, muito a pena. Além desse roteiro, a gente também tem um roteiro que vai sair dia 29 de dezembro. Esse, infelizmente, não está na promoção, mas é um roteiro de 7 dias. Então, se vocês tiverem clientes procurando roteiros de Réveillon, a gente ainda tem disponibilidade também. Um roteirinho que é um pouquinho diferente, dia 3 de novembro, um roteiro de 15 dias, saindo de Atenas e indo a Dubai, passando ali pelo canal de Suez, Muscat também, por $4.515. Então, esse vale muito a pena. Eu coloquei esses roteiros em destaque, mas aqui no próximo slide vocês vão ver todos os roteiros que a gente tem essa promoção. A gente vai mandar um e-mail marketing ainda hoje com toda essa lista para vocês, tá? Então, não se preocupem, vocês vão estar recebendo isso e vão poder olhar com calma e oferecer para cada passageiro que tiver interesse. Então, a gente tem aqui todas as saídas, Mediterrâneo, Ásia, África e Caribe. O primeiro valor é o antigo, né, o valor original. O segundo valor é o valor que a gente está com a promoção. Então, seja na vista ou varanda. E, além disso, como a Dani disse, essa promoção é combinável com algumas promoções que a gente tem disponíveis. Então, para os roteiros de dezembro, o cliente pagando até dia 2 de setembro, ele ainda tem mais 10% de desconto. E a gente também tem uma outra promoção válida de terceiro passageiro por $999. Então, vale muito a pena, aproveitem essa oportunidade, formem aí seus pequenos grupos, que eu sei que tem muita chance da gente conseguir receita ainda esse ano, para nós, para vocês, e essa é uma tentativa, um esforço da Silversea para que a gente consiga ajudar o mercado, principalmente nesse momento de crise. E para finalizar, a gente tem o nosso Cruzeiro Mundial, que é um roteiro que eu passei a falar um pouco mais dele de um ano e pouco para cá, e não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas dois clientes brasileiros, um casal, esteve a bordo do nosso roteiro de 2016, e eles fizeram uma página no Facebook, que se chama 115 Dias al Mare. Então, se vocês tiverem interesse, entrem nessa página. Foi um roteiro incrível. Eles começaram em Fort Lauderdale, passaram ali pelo Canal do Panamá, desceram pela América do Sul, passaram por Papua Nova Guiné, por Polinésia, Austrália, Nova Zelândia. Então, é um roteiro bem interessante. Não é para todo tipo de passageiro, não é todo mundo que vai ficar 4 meses a bordo, mas é para aquele tipo de cliente que talvez você já tenha viajado 10, 15, 20 dias. Esse é um potencial cliente para fazer um roteiro de cruzeiro mundial. Além disso, esse roteiro ele não precisa ser comprado na sua totalidade. Não precisa ser o cliente não precisa ficar viajando durante os 115, 116 dias. Ele pode fazer só uma parte do roteiro.
Então, ele pode fazer só os primeiros 50 dias, ele pode fazer só os últimos. Inclusive, esse casal que esteve a bordo, eles estiveram com um outro casal, que também era brasileiro, que só fez a metade do cruzeiro, por questões médicas e afins. Mas é um roteiro bem interessante. Em termos de preço, eu acho que é bom falar isso para vocês, começa em 62, 63 mil dólares por pessoa. Então, vale muito a pena. A gente está falando aqui de São Paulo. Quem mora em São Paulo gasta provavelmente mais do que isso nos 4 meses que vive aqui. Então, definitivamente, é uma boa oportunidade. E aqui o roteiro para 2017. A gente tem um roteiro saindo de São Francisco a Monte Carlo. Deem uma olhada aí nos portos. A gente faz muita coisa de Austrália e Ásia, Oriente Médio também. Então, é uma viagem assim que vale muito a pena e a gente tem tido cada vez mais interesse dos brasileiros. Então, não pensem que isso é impossível de ser vendido, porque as pessoas têm tido cada vez mais interesse nesse tipo de roteiro. Para esse ano, para 2017, a gente está com uma promoção. Então, a partir de 50 dias, o cliente vai ter um desconto e crédito a bordo também. E o agente de viagens vai ter uma cabine para o Andrea Bocelli. A gente tem um roteiro do Andrea Bocelli, que o Andrea Bocelli vai se apresentar a bordo da Silversea agora em outubro. Então, caso vocês tenham interesse de conhecer a Silversea nesse momento tão especial, essa é uma boa oportunidade para vocês. Agora a gente começa a responder as perguntas. Só que antes, enquanto a gente vai recebendo aqui as perguntas, eu queria só lembrar de 2 coisas, Lígia, que a gente esqueceu de mencionar. Diga. Primeiro, qual é a surpresa que a gente vai estar sorteando para quem respondeu todas as perguntas e a pesquisa de satisfação ao final? A surpresa será um roupão da Silversea, mas quem ganhar ainda vai ter uma tarefazinha. Vai precisar mandar uma foto para a gente com o roupão, hein? Então, por favor, respondam aí todas as perguntas, que vocês tenham a possibilidade de ganhar esse brinde da Silversea. Uma coisa que eu esqueci de falar durante a apresentação é que Galápagos é uma ótima opção para famílias. E a gente ainda tem disponibilidade na Semana do Saco Cheio, na saída, se não me engano, dia 8 de outubro. Então, se vocês tiverem clientes interessados nisso, por favor, peçam aqui para a gente, que a gente já manda a cotação para vocês. Já respondendo uma pergunta que entrou aqui, da Rita, da RMA Travel, sobre os 8 restaurantes. Rita, eles são inclusos. O único que tem uma taxa simbólica para ser paga é o do Relais Chateau, por uma questão para evitar no-show, como a Lígia comentou. Mas todos eles são inclusos, não tem nenhum valor adicional. Lígia, eu queria também que você comentasse um pouco sobre o Silver Cloud, aquela questão do Silver Cloud na Olimpíada. Sim, o Silver Cloud ele está aqui, não sei se vocês viram ontem o Jornal Nacional, ele vai estar aqui durante as Olimpíadas. E o Silver Cloud é um navio que, por enquanto, ele é da frota clássica. Mas ele vai passar a ser navio de expedição em breve, Dani. Ele vai ser convertido para um navio de expedição e ele vai começar a navegar na Antártica. Então, a partir da próxima temporada, do final de 2017, a gente vai ter a capacidade triplicada na Antártica. Eu vou responder aqui uma pergunta também da Rita, se costuma ter criança nesses navios da frota clássica. Eu tive agora uma agente de viagens aqui de São Paulo, que foi com os 2 filhos, um tem 2 e o outro de 4 anos. E ela se disse surpreendida com a receptividade do pessoal a bordo. Eles adoraram, as crianças foram super bem recebidas, os clientes mesmo. Ela disse que fez amizade com todo mundo, porque todo mundo queria falar com as crianças. A gente não tem uma estrutura a bordo, como o Kids Club, por exemplo. Mas o que eu sempre digo é que os navios da Silversea, eles passam muito tempo no porto. Então, se você pegar um roteiro que não tenha tantos dias de mar e tenha mais foco no porto, você vai chegar por volta de 8, 9 da manhã, sair entre 5, 6 da tarde, às vezes até mais tarde. Então, o foco é no porto. A gente não precisa de uma estrutura tão gigantesca a bordo assim para acomodar crianças. Mas sim, elas são muito bem-vindas. A partir de 6 anos nos roteiros de expedição,
e a partir de 6 meses nos roteiros da frota clássica. A Gira está perguntando se todos os navios e rotas têm internet grátis. Tem sim. Se for as primeiras categorias, vista e varanda, é 1 hora por dia por pessoa, e categorias superiores é ilimitado. Então, tanto os navios da frota clássica quanto os navios da frota de expedição têm a internet incluída. Fabrício perguntou sobre a acessibilidade, né? Se os navios têm cabine acessível, enfim. Sim, todos os navios sempre têm uma cabine preparada para deficiente físico e tem estrutura para atender. Aqui a pergunta da Ana Luísa, que quer saber se os navios têm a noite do comandante. Sim, a gente tem noites formais ao longo dos roteiros, nos navios da frota clássica. Normalmente, no roteiro de 7 dias, a gente vai ter uma noite formal, no roteiro de 10, em torno de 2 noites formais. Para essas noites, é necessário que os homens vistam blazer e gravata. Para as outras noites, só o blazer é suficiente. A Ana Luísa, da Anatur, está perguntando quantas cabines a gente precisa vender para fazer um grupinho. Normalmente, são 5 cabines, Ana, mas tem algumas saídas que tem uma política especial de grupo, que a partir de 3 cabines você já consegue ter uma cortesia. E você pergunta também, nas discussões TS, se tem possibilidade da língua sem ser em português. Sim, dependendo do tamanho do grupo, né, Lígia? A gente tem essa possibilidade, porém é algo que tem que ser programado com antecedência e aí é um custo à parte. O normal é que as excursões sejam em inglês, mas se vocês tiverem alguma solicitação especial, não tem problema, a gente trabalha a bordo e com os nossos operadores em terra para conseguir um guia específico para o grupo de vocês. A Taína já tinha perguntado a mesma questão sobre as cabines, né, a quantidade de cabines para grupo, a gente já respondeu. A Tatiane, da Turismo pelo Mundo, está perguntando sobre expedição, se não tem desconto. A gente tem uma outra promoção que está válida agora, que é a Silver Select. E nela a gente tem algumas saídas, sim, principalmente de Galápagos, que estão com desconto. Então, eu vou pedir para o Vinícius, que é o nosso queridíssimo rapaz do marketing, para que ele te mande essas informações, Tainá. Roberta, da Blue Papaya, está perguntando sobre as bebidas. Sim, as bebidas estão incluídas, vinhos, destilados, toda bebida, qualquer tipo de bebida a bordo está incluída. Tem sempre uma carta selecionada, que aí são bebidas super especiais, e aí tem um custo adicional, mas é algo, ainda assim, muito aquém do que, de fato, valem essas bebidas. A Ana Paula, da Enjoy, está perguntando aqui qual é a média de idade dos clientes da Silver Sea. Eu sempre digo, Ana, que isso varia muito, principalmente de destino e época da temporada. Então, a nossa faixa de clientes fica ali em torno dos seus 50 anos, mais ou menos, de 40 a 50 anos. Se você pegar um roteiro de Mediterrâneo, por exemplo, no meio da temporada, junho, julho, agosto, a faixa etária vai ser mais jovem. Se você pegar abril ou final de novembro, por exemplo, a faixa etária vai ser um pouco mais alta. Muda também em relação aos nossos roteiros de expedição. Os roteiros de expedição, dependendo do destino, eles têm a faixa etária mais jovem. Galápagos, por exemplo, seja em meses de férias, julho, dezembro e janeiro, a gente tem uma frequência maior de famílias. Então, varia mais pelo destino do que pela companhia. Vou responder 2 perguntas aqui, uma da Jaine, da Tessa Tour, sobre os navios que fazem Mediterrâneo, África, Ásia, se eles têm as excursões incluídas. São só algumas saídas, tá? São saídas selecionadas, é preciso consultar. Respondendo também uma outra pergunta do Zé Luiz sobre a forma de pagamento. A gente tem a forma tradicional, que é 40% de entrada e 3 vezes sem juros.
que vale para todos os nossos produtos, mas para a Silversea a gente tem uma forma diferenciada que só a Silversea tem, que a gente chama de Facility, que é 40% de entrada e até 5 vezes sem juros, tá? Isso no cartão, isso só a Qualitus tem. Vou responder algumas perguntas aqui. A Bruna está pedindo o destino, aquele lugar na Austrália que eu comentei. Chama-se Kimberley. Então, se você colocar aí Kimberley, Austrália, joga no Google que ele vai te trazer fotos maravilhosas. Para os cruzeiros de expedição, a Aline, da QCNS Cruise, está perguntando se tem voos incluídos. Em alguns momentos a gente inclui sim, Aline. Então, por exemplo, no Ártico, alguns roteiros que saem de Tromsø, tem o voo incluído entre Oslo e Tromsø. Então, sim, em alguns momentos a gente tem isso incluído. Outra coisa que é incluída nos roteiros de expedição é de inverno, né, de frio, é a parca. A Silversea inclui uma parca que é oferecida para todos os nossos clientes. A Fabi, aqui da nossa equipe, está perguntando se as tarifas promocionais são para todas as categorias ou somente para as 2 mostradas na tabela. Então, vale para todas as cabines, tá? Todas as categorias. É apenas consultar. Lembre-se que não está no site, a gente precisa olhar no sistema, precisa perguntar para nós. O Neucedir da Ecomar está perguntando se a gente realiza cerimônias especiais a bordo. Neucedir, o que a gente já realizou foram renovações de votos, por exemplo. Inclusive, tem um dos nossos Cruise Directors, que é o Fernando, um português, já fez essas cerimônias junto com o capitão e afim. Depende do que você está querendo exatamente. Então, depois a gente conversa um pouquinho mais para definir isso. E outra pergunta sua também sobre tarifa agente. Eu adoro quando vocês me pedem tarifa agente, porque eu gosto quando as pessoas têm oportunidade de ir a bordo conhecer os navios. Então, se vocês tiverem essa possibilidade, por favor, solicitem. A gente confirma em torno de 30 a 45 dias antes do embarque. Então, infelizmente, não é possível se programar com tanta antecedência, mas, se vocês tiverem oportunidade, por favor, visitem. Oi, Guida. Em relação aos restaurantes nos navios de expedição, sim, é necessário fazer reserva com antecedência também, tá? E aí você pede para a gente faz para você. E é a mesma política, você pode fazer uma reserva em cada restaurante apenas antes do cruzeiro. Aí, você estando a bordo, você pode tentar reservar novamente um outro restaurante. E, Tida, respondendo sobre a questão do seguro viagem, a gente aqui na Qualitus oferece o Travel Ace, que oferecemos para todos os produtos, e assim, é um produto que a gente tem de prateleira, que a gente sempre oferece contra cancelamento. Aí a gente pode passar os detalhes depois para você, tá bom? Tida, também tem um seguro da Silversea, que eu acho que é bem interessante, que é um seguro da companhia, que é para cancelamento até 24 horas antes do embarque. Então, se você tiver qualquer problema e precisar cancelar, esse seguro cobre e o cliente vai ter o valor total em crédito para ser utilizado pelo próximo ano. Então, é uma boa oportunidade esse tipo de seguro para adicionar aí na viagem dos clientes de vocês. A Guida está perguntando aqui sobre o Wi-Fi. O Wi-Fi ele é incluído para todos os roteiros. As primeiras categorias, que são vista e varanda, ou as primeiras categorias dos roteiros de expedição, o cliente recebe 1 hora por dia por pessoa, e as categorias superiores é ilimitado. A vantagem disso é que, essa 1 hora por dia por pessoa, é que outras companhias que oferecem a internet incluída, elas têm só um login por cabine. E aí você não pode conectar um celular e o outro ao mesmo tempo. Você tem que ficar desconectando e desconectando. Com a gente é diferente. Então você consegue ter essa 1 hora aí por dia e vale bastante a pena. Outra pergunta aqui do Neucedir é sobre os restaurantes. A gente tem horários flexíveis, sim, e não tem uma necessidade, você não divide mesa com ninguém. Então, você pode escolher entre 3 horários, que, se não me engano, são 6h30, 7h30 e 8h30. E você consegue fazer todas essas reservas de restaurante, de passeios, de spa, com 120 dias antes do embarque.
Então, o pessoal aqui da Qualitours tem acesso ao sistema e eles conseguem fazer a reserva de tudo isso para vocês. E eu, inclusive, sugiro que vocês façam isso com antecedência. Porque, principalmente Relais Chateau, a gente tem muitos e muitos e muitos pedidos de última hora. E é muito complicado confirmá-los. Então, se vocês tiverem procura dos clientes com antecedência, aproveitem isso e reservem os restaurantes também. A gente tem... Ricardo, da Central Marítima, com certeza vamos fazer um chip tour quando você passar por Fortaleza, tá bom? A gente tem uma outra pergunta aqui, da Jaine, da Tessatur, perguntando sobre os seguros. Eu acho que ela está perguntando dos seguros da Silversea, não? Bom, os seguros que a gente vende aqui na Qualitours da Travelways, sim, são comissionados também. O seguro da Silversea, sim, deve ser comprado no momento do pagamento, Janice. Isso também vale para a Travelways, tá? É uma restrição aí que se tem no mercado. Se não se adquire no momento que faz o pagamento, você não consegue depois adquirir o seguro. A Karen aqui está perguntando sobre os passeios em Galápagos. Não só em Galápagos, Karen, mas em todos os roteiros de expedição, os passeios são sim incluídos. E a gente tem vários passeios por dia. É que alguns destinos a gente depende do tempo, de como vai estar o mar e afins. Mas em Galápagos eu já cheguei a fazer 4 passeios, 2 pela manhã e 2 pela tarde. Então todos eles são incluídos. O José Luiz está perguntando sobre o spa. Ele é pago. Tá? Desculpa, Dani. O acesso não é pago. As massagens e personal trainer, por exemplo, são pagos. Mas se você quiser ir lá só para fazer a sua corrida matinal ou participar de alguma aula que é coletiva, esse não tem nenhum custo. Isso, mas as massagens, tal, aí você precisa pagar. Serviço terceirizado. Não há turnos. Eu tô adorando que vocês estão mandando muitas perguntas. A gente só está um pouco confusa. Se as cabines acomodam terceiro e quarto passageiro. A gente acomoda o terceiro passageiro. Quarto é sob solicitação. E as exceções que eu tive normalmente eram para crianças bem pequenas. Então, a gente já teve esse tipo de aprovação no passado. Se vocês tiverem esse tipo de solicitação, mandem que a gente tenta confirmar também. Lorena, da Superviagem, está perguntando qual é a antecedência que é considerado early booking. Olha, Lorena, depende muito de com quem a gente está comparando. Os mercados americanos e europeus, eles reservam com muita antecedência, mais de 1 ano de antecedência. Aqui para o Brasil, eu considero em torno de 1 ano, 8 meses de antecedência, um early booking suficiente, digamos assim. Ana Luísa, a língua oficial é inglês, tá ok? Mas sempre tem outro tripulante que pode falar espanhol ou português, porque a tripulação é internacional. Neucedir, infelizmente, enquanto o Silver Cloud estiver no Rio, a gente não vai conseguir fazer visitas. Eu adoraria que a gente conseguisse ir a bordo, mas você deve imaginar o nível de segurança dos jogadores da NBA, principalmente. Então, a gente, infelizmente, não vai conseguir. Eu espero que vocês que estão aí no Rio me mandem muitas fotos do Silver Cloud. Vão lá visitar de fora. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer dessa vez. A Gila está perguntando sobre o Cruzeiro Mundial. Olha só, Lígia. Se são sempre roteiros de 4 meses... Sim, os roteiros do Cruzeiro Mundial começam sempre em janeiro e vão até início de maio, mais ou menos. E esses roteiros, eles, como eu disse, ele pode ser quebrado em itinerários menores. Então, não é necessário fazer os 4 meses, mas sim, é sempre no começo do ano. Muito bem, vamos ver aqui a Tessatur fazendo bastante pergunta, hein, Tessatur? Com relação à lua de mel, vocês costumam fazer algum diferencial para nossos packs? Tem alguma lembrancinha, não tem alguma... Olha, Jaine, não tenho como te garantir o que vai acontecer, mas vai acontecer. Das perguntas que a gente tem no nosso formulário da informação dos clientes é
se eles estão comemorando alguma coisa especial, se tem alguma coisa acontecendo ao longo da viagem deles, ou se a viagem é por algum motivo específico. Essa historinha que a Dani contou do aniversário dela a bordo, não fui eu que pedi, foi o navio que fez. Então, sempre que tem aniversário de casamento, lua de mel, sempre tem alguma coisa especial, uma decoração no quarto, champanhe, isso o navio sempre faz. As tarifas promocionais, a Bárbara está perguntando aqui, da Cogli, elas são válidas até o final do ano, tá certo? Com as reservas, não tem limite, não tem prazo para a venda dessas tarifas, certo? Dessa promoção de 30%, não. As outras promoções, sim, tem prazo. Então, o Early Booking, por exemplo, é prazo até dia 2 de setembro. Silver Select também tem prazo até final de agosto. Mas isso eu acho até mais interessante mandar para vocês por e-mail, porque vocês vão ter todas essas informações lá e fica menos confuso. José Luiz da Urufino, da MTD, está perguntando sobre turnos para os jantares. Na verdade, não tem turnos, né? Você tem um período ali em que acontece o jantar, e é open seating, você pode chegar dentro daquele período, você pode chegar a qualquer horário e sentar com quem você quiser. Se você quiser fazendo uma reserva, sim, você define que horário você prefere, mas não é um turno específico. Você pode fazer o jantar num dia mais cedo, no outro mais tarde, não tem problema em relação a isso. Alguém está perguntando aqui das taxas portuárias e gorjetas. Sim, elas já estão incluídas na tarifa. Então, realmente o cliente não gasta praticamente nada a bordo. A Roberta da Blue Papaya está perguntando se tem as cabines conectadas. A gente tem sim opções de cabines conectadas sob solicitação, e aqui para a família que você está dizendo de 2 adultos e 3 crianças, seria a melhor forma de acomodá-los. A Silvia, da TA Travel, está perguntando sobre passageiros sozinhos, né? Se é comum ou se é só família. Não, a gente tem muitos passageiros sozinhos viajando. Lembrando só que tem um single supplement, tem paga-se um pouco mais por estar viajando sozinho. Porém, Silvia, esse single supplement, ele é bem interessante no caso da Silversea. A gente tem alguns roteiros que começam só com 25%. Então, a Silversea tem bastante passageiros viajando sozinhos. Pode mandar os seus clientes lá. Inclusive, a gente tem gente a bordo e alguns eventos a bordo para fazer com que essas pessoas se conheçam e tenham uma melhor experiência. Lorena, a faixa etária média dos hóspedes na Silversea, eu diria que é 40, 50 a mais, por aí. Tem uma diferença também em relação à época do ano que se viaja durante a temporada e o tipo de destino. Então, por exemplo, o Galápagos, nos meses de férias, é bem mais voltado para famílias. Fora desses meses, você vai ter uma variedade de faixas etárias. Se você pegar um roteiro de Mediterrâneo, em abril ou em outubro, novembro, ele vai ter a faixa etária um pouco mais alta. Agora, se você pegar em julho, agosto, a faixa etária com certeza vai ser mais baixa. Então, varia principalmente em relação ao destino e à época do ano. Karen, temos sim ainda disponibilidade para a Antártica nesse ano. Se você quiser, manda para a gente a data ou o que você estava procurando, que a gente te ajuda nessa busca, tá? Karen, a gente tem 2 saídas de Antártica no dia 2 de dezembro e dia 10 de dezembro, dia 12, que são saídas de 10 dias, que são o que normalmente os brasileiros gostam. Então, sim, a gente ainda tem disponibilidade para esses roteiros. Neucedi está perguntando aqui se no caso de grupo o menu e o diário vem em português. A gente já tem o diário em português, então a gente chama ele de Chronicles. O Chronicles sempre vem na língua do passageiro. Os menus a gente pode ver de acordo com a solicitação e o tamanho do grupo. Eu posso checar junto com a Silversea e ver se a gente consegue adaptar para vocês. Essa pergunta da Tida, Lígia, eu não lembro se você já respondeu, sobre as expedições a Galápagos, se tem idade mínima.
A idade mínima para os navios de expedição é a partir de 6 anos. Isso porque todas as expedições são feitas com aqueles barquinhos menores, que são os Zodiacs, aqueles barquinhos de borracha. Então, por questão de segurança, a gente tem essa restrição. Não tem uma idade máxima. Eu já tive, inclusive, um relato de um cliente nos seus 90 e alguma coisa, que foi para a Antártica exatamente porque ele era viúvo e a esposa tinha o sonho de conhecer o destino. Então, ele foi no tempo dele e conseguiu completar a viagem. Mariana, da Gastur, sim, você está correta. As excursões dos passeios eles estão incluídos em todos os itinerários de expedição e para Mediterrâneo, África e Ásia, algumas saídas também tem, mas precisa se consultar. A Ximene, que é aqui da Qualitours, está me dando um recadinho aqui para eu lembrar que os roteiros, as promoções de grupo, elas não são combináveis com as promoções normais da Silversea. Então, é sempre bom consultar esses detalhes quando vocês tiverem. Outra pergunta do Ricardo, da Central Marítima, é do aéreo saindo do Brasil para Bridgetown. Olha, Ricardo, eu não sou grande especialista em aéreo, mas eu lembro que a Gol tinha alguma coisa indo para Bridgetown e talvez Copa ou Avianca sejam opções também. Muito bem. Neucedi está perguntando sobre pré- e pós-cruzeiro, né? Se pode se colocar. Sim, pode se colocar. Inclusive, a Qualitours pode ajudar também nesse aspecto, tá? Trabalhar o pré ou pós-cruzeiro. E lembrando que a gente sempre recomenda chegar, no mínimo, uma noite antes do embarque, tá? Por segurança. Alexandra, da X-Travel, está perguntando qual é o navio esse do canal de Suez, que está na promoção. É uma saída de outubro. Alexandre, agora você me pegou porque eu não lembro exatamente qual que é o navio, mas a gente vai anotar aqui a sua pergunta e te mandar especificamente esse, tá bom? E a Neide, da agência de viagens, ela quer saber quais as atrações nos navios, como piscina, brincadeira, algo voltado para esporte e atividade a bordo. Olha só, Neide, tem piscina, você tem o cassino, você tem algumas atividades de, sei lá, alguns seminários, algumas aulas de dança, mas não tem nada voltado para a criança, não tem nada no estilo mais monitor nesse estilo, tá? Luciana da Viatur está perguntando se o roteiro que vai passar para o Brasil em 2017 já está à venda. Sim, Luciana, a gente já tem todos os roteiros de 2017 já à venda. Em breve a gente vai liberar os nossos roteiros de 2018. Então, vocês têm sim a oportunidade de fazer as vendas aí. Inclusive, por ser um roteiro de saída inaugural do Silver Mills, a gente tem muita procura, então quanto antes vocês puderem procurar para os clientes de vocês, é melhor para a gente conseguir garantir a disponibilidade. A Juliana da Beltrip está perguntando se a gente tem opções de pacote com aéreo incluso. Juliana, a gente só tem o aéreo incluso quando é alguma coisa muito específica, como eu disse, a respeito do Ártico. Então, aí sim a gente tem um fretamento, um aéreo saindo de Oslo a Tromsø para saídas que começam por lá. De resto, não. A gente só trabalha com os cruzeiros, pré e pós, e aí o aéreo tem que ser feito por vocês mesmos. Janice, sim, tem um jornalzinho a bordo, que tem as atividades do dia. Você sempre recebe esse jornal na noite anterior, para você já se preparar. E os passeios incluídos, tem como saber antes, a gente consegue passar para você. Então, se você está fazendo uma determinada venda de uma saída, nós, a Qualitours, vamos estar checando para você, levantando todos os passeios que estão incluídos e passando esse detalhamento para você, tá? E isso vai acontecer, Janice, até 120 dias antes do embarque, a Qualitours já tem acesso a essas informações. Então, dá para se programar com bastante antecedência e chegar lá com tudo certinho. A noite do comandante é uma noite mais formal, né? Mas nada assim, não é gala, não é só uma noite mais formal que tem em todo o cruzeiro, certo, Lígia? Sim.
Como eu tinha dito para os homens, a diferença é que vocês precisam de blazer e gravata. A Guida está perguntando aqui se tem biblioteca nos navios e sala de internet. Sim, nós temos. Então, inclusive nos navios de expedição, elas são incríveis. É uma fonte de pesquisa também. A Tatiane está perguntando aqui se os passeios têm limite de idade. Em alguns, sim, Tatiane. Um exemplo é por Alasca. Alasca tem alguns roteiros, alguns passeios que só é possível para maiores de 12 anos. Mas isso tudo a gente informa no momento que vocês estiverem fazendo as reservas. O Wellington, da Amigo Viagens, está perguntando se quando não foi feito reserva em restaurante, se os passageiros ficam sujeitos à confirmação a bordo. A gente tem chances de confirmar a bordo, sim, porque a gente coloca no nosso sistema, esse de reserva prévia, uma parte da disponibilidade e uma parte fica a bordo. Então, se os clientes reservaram com 1 mês de antecedência e não conseguiram reservar restaurante também, eles não precisam se preocupar que a bordo eles podem conversar tanto com o mordomo quanto com a recepção e conseguir colocar em lista para esses restaurantes. Fala um pouquinho da idade mínima para criança e bebê a bordo dos navios. Nos navios de expedição a partir de 6 anos e nos navios da frota clássica a partir de 6 meses. Inclusive, eu sempre digo para quem tem bebê pequeno que é uma ótima oportunidade para os pais viajarem, porque você tem toda uma estrutura, você não precisa se preocupar em transfers e aéreos e isso e aquilo. O navio vai te levando de porto em porto, então é uma ótima oportunidade para quem está com criança pequena. Bom, gente, nós vamos encerrando por aqui. Tem uma pesquisa de satisfação para vocês responderem. Lembrando que aqueles que responderem à pesquisa e tiverem respondido as perguntas ao longo da apresentação vão estar concorrendo ao hobby da Silversea. E aí vocês precisam mandar foto vestidos de hobby para a Lígia. Exigência da Lígia. Bom, agradecemos a todos. Lígia, obrigada pela parceria, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Dani, obrigada a vocês todos que ficaram até agora. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, entrem em contato com o pessoal aqui ou comigo. E fico muito feliz de ter tanta gente participando assim dessa webinar. Até a próxima.